Olá pessoal, bom dia. Essa é a nossa aula de número 16 do curso intensivo de Termodinâmica e Aplicações de Engenharia e hoje a gente vai entrar num assunto extremamente interessante, pelo menos eu considero. A gente vai falar de exergia. A aula de hoje é uma aula de introdução e eu vou principalmente elaborar com vocês os conceitos básicos, embora eu vá terminar essa aula resolvendo um exemplo prático com vocês. Meu nome é Paulo Seleguin, eu sou professor aqui da USP de São Carlos. Essa questão da exergia eu venho falando várias vezes durante o curso e ela nasce, na verdade, dentro dessa necessidade prática, né? Como maximizar a eficiência de conversão de uma fonte primária de energia. Vários casos práticos que eu quero, inclusive, tratar com vocês durante o curso, ou já tratei ou vou tratar, né? No caso aqui, por exemplo, um deles é o problema de concentração de caldo, tá? Ou de vinhaça na indústria de cana-de-açúcar brasileira, mas também esse é um sistema muito aplicado em sistemas de dessalinização, tá? É o processo de evaporação a baixa pressão. Mas assim, a gente precisa entrar no detalhe, a questão é o seguinte, né? Vamos pensar na história do caldo. Você tem aqui o caldo de cana, uma concentração relativamente baixa de açúcar, isso aqui já é doce pra caramba, né? Eu gosto, inclusive, mas um Brix 15 ainda é baixo para a fabricação do açúcar, então é necessário remover a água desse caldo. E a gente vai usar vapor a alta pressão, alta temperatura para fazer isso, né? Acontece que, pelo fato de estar diluído, eu tenho um processo com alta entropia aqui, né? Quer dizer, a entropia total entrando é alta e saindo, quer dizer, eu vou remover a água do caldo, né? Gerar o xaropes, um Brix aqui de 80, mais o condensado, e isso tem entropia baixa. Então esse processo de diminuição de entropia, de alguma maneira, vai absorver energia e só pode estar vindo daqui, do vapor, né? Essa é a ideia de fazer a análise exegética desse processo. Um outro processo, até mais genérico ainda, né, seria o problema de separação de lixo, né? Um dos grandes problemas de reciclagem é a separação. Quando você faz a coleta de forma não seletiva, o problema é um problema de mistura, de separação de misturas, então é preciso ter algum processo que promova justamente essa diminuição de entropia. No caso aqui é fácil visualizar isso como um alto nível de desordem, tá, para um baixo nível de desordem, em que você separa, por exemplo, os resíduos metálicos dos resíduos plásticos, tá? No caso ali, o processo de separação, essa máquina aqui podem ser pessoas mesmo, e se a gente pudesse calcular ou definir uma forma de calcular a entropia da mistura, seria possível inclusive calcular quantas horas de trabalho, né, seriam necessárias para produzir esse tipo de resultado, né, já que o nível de entropia aqui é baixo, tá, em relação à entropia que está entrando. Ok? Então, focando aqui nos sistemas de geração de energia, né, qual sistema é capaz de produzir a maior quantidade de energia mecânica? Eu vou introduzir o conceito de exergia através de questões. Eu quero fazer questões para vocês, nós não estamos em tempo real aqui, tá? Então eu quero que vocês pensem, né, tentem responder mentalmente responder mentalmente as questões que eu vou colocar. Então vamos lá. Vamos supor que eu ofereça para você dois sistemas, né? Um contendo ar a 10 bar 25 graus e outro contendo ar a 1 bar 25 graus. Se você quisesse produzir energia mecânica com esse sistema, qual desses dois você escolheria? Tá? Eu não vou fazer as pausas dramáticas que eu costumo fazer quando eu dou essa aula, né, em sala, mas então, como eu disse, tente responder. Com qual dos dois você pode gerar mais energia mecânica? Provavelmente, se você pensou o 10 bar 25 graus, você talvez tenha imaginado uma situação. Eu vou pegar esse ar comprimido, vou passar num bocal, o bocal acelera, ganha velocidade, e essa velocidade, por exemplo, aciona uma turbina Pelton aqui, né? Torque vezes rotação, potência. Então, você imaginou, provavelmente, né, que o outro sistema com ar a menos pressão, né, gere menos energia mecânica aqui. Porém, o que pode acontecer, já que eu não falei, né? Pode acontecer que o ambiente para onde você vai fazer a exaustão, ele esteja também a 25, mas também a 10 bar. Então, não vai acontecer nada. Você vai abrir a válvula, não vai acontecer nada. O ar não vai entrar e também não vai sair, tá?
Então, esse é um problema. Agora eu vou mudar, né? Tá bom, já que é assim, eu já vou dizer que o ambiente está a 10 bar, 25 graus. E agora estou dizendo o seguinte, se eu oferecer um sistema contendo ar a 10 bar, 25 graus, ou metano a 10 bar, 25 graus, com qual deles você é capaz de gerar mais energia mecânica? Pequena pausa dramática, né? Então, provavelmente, se você escolheu o metano, você provavelmente está pensando no seguinte, eu vou absorver oxigênio aqui da atmosfera, vou queimar, né, gerar alta temperatura, essas temperaturas vão expandir aqui, vai expandir no bocal, gerar velocidade, mesma coisa, torque vezes rotação. Tá? Porém, eu não falei nada com relação à composição química desse ambiente. Esse ambiente, ele tem oxigênio, eventualmente ele é um ambiente contendo só metano. Tá? Então não vai acontecer nada, você vai abrir a válvula, não vai entrar nem sair metano e também não é possível absorver nenhum elemento nenhum componente químico diferente para fazer uma reação, para eventualmente gerar uma energia que possa ser convertida em energia mecânica. Ou seja, não preciso ir muito longe com isso, a conclusão muito importante é o seguinte, a capacidade de geração de trabalho mecânico é uma propriedade combinada do estado da sua substância, do seu sistema e do ambiente em que você está trabalhando. Tá? Uma usina termoelétrica no Equador, a mesmíssima usina termoelétrica funciona de forma muito diferente se ela estiver instalada no polo. Tá? Por quê? Porque o ambiente é muito diferente, notadamente as temperaturas médias. Então, nós precisamos de uma nova variável termodinâmica que considere, além dos aspectos de eficiência que tem a ver com a segunda lei, mas que considere, que embarque também a definição do ambiente de trabalho. Tá? Esse é exatamente o que a gente vai fazer na sequência agora. Então, começando com as ideias de Carnot, vamos imaginar o seguinte, a gente tem o meu sistema, uma certa condição, em um certo estado termodinâmico, um estado inicial, e o ambiente que eu preciso incorporar na minha análise está numa condição final, digamos aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou permitir que o meu sistema, meu vapor, o meu ar comprimido ali nas garrafas, ou o metano, de alguma maneira ele se transforme termodinamicamente até entrar em equilíbrio com o ambiente. Então, por exemplo, se for ar comprimido, ele vai adquirir a mesma pressão e a mesma temperatura do ambiente. Mas se for o metano, e estou supondo que o ambiente seja o ambiente da atmosfera, ele simplesmente vai ter a sua pressão igualada e também a sua temperatura igualada nessa transformação aqui. A composição química ainda é diferente, ok? E depois eu vou mostrar para vocês que, inclusive, diferenças de composição química também permitem gerar trabalho. Mas, segundo Carnot, aquela transformação, dentre todas as transformações possíveis que gera a maior quantidade de trabalho, é justamente aquela que se pode obter de um sistema, uma transformação reversível, até que seja alcançado o equilíbrio com o ambiente. Ou seja, de todas as possíveis, aquela que gera a máxima quantidade de trabalho é justamente a transformada reversível. Então, se eu quero calcular essas quantias máximas, eu vou fazer isso de alguma maneira usando aqui as transformações reversíveis. Bom, eu não vou seguir uma sequência muito linear nessa aula, porque eu quero elaborar bastante os conceitos. Essas ideias, historicamente, elas vinham, não é um conceito que vinha de Carnot. Quem primeiro elaborou, o pioneiro aqui, foi o Gibbs, e nós vamos voltar ao Gibbs na aula mais na parte de química, quando a gente for fazer primeira lei em sistemas com reação química. Mas Gibbs estava pensando nesses aspectos que eu estou mencionando para vocês, e ele tinha uma definição. Vamos ver aqui. Ele chamou essa quantia máxima de potencial de trabalho útil. E ele definiu como sendo a máxima quantidade de energia mecânica útil, esse útil aqui vai ter um caráter muito importante daqui a pouco, que se pode obter de um sistema, o restante sendo inevitavelmente perdido devido às implicações da segunda lei. Essa é a definição, vamos dizer assim, primeira desses conceitos,
E ocorre também um outro problema, né? Isso aqui eu vou adotar o nome exergia, eu prefiro adotar esse nome por uma série de razões, mas não é um consenso, né? Mesmo hoje, vários autores, e principalmente de regiões diferentes, usam nomes diferentes. Então, por exemplo, o que eu chamo de exergia, eu e vários outros, né, na verdade, tá? Também pode ser chamado de energia disponível, energia exegética, disponibilidade, trabalho reversível, etc. Tá? Então tem vários nomes, mas estou citando esses nomes aqui porque se vocês encontrarem em outros livros, né, então saibam que se trata do que eu estou chamando aqui, e o Cengel, né, que é o nosso livro Cengel e Boles, que é o nosso livro texto, chama de exegia. Ok, bom, qual que é a minha análise? O que eu quero fazer? Eu quero justamente identificar essa parcela que é máxima, né, dos vários tipos de energia que eu conheço. Então vamos começar pela mais comum, ou seja, vamos tentar identificar qual é o conteúdo exegético de uma fonte de calor. Tá? E segundo a definição de Gibbs, é o máximo trabalho produzido por uma máquina reversível operando entre a fonte e o ambiente. Ou seja, tá? Eu tenho ali um fluxo de calor, digamos, vindo de uma certa fonte, e esse fluxo é um Q índice Q. Tá? Eu quero saber qual é a parcela desse calor que corresponde à exergia. Tá? E isso quando esse calor acaba indo parar no ambiente, né, que é considerado então um absorvedor infinito. Então eu quero construir o que eu estou chamando aqui de um exergímetro, né, um aparelhinho que eu pudesse medir ali, né, qual é esse teor exegético. Eu vou trabalhar para ver qual é a fórmula matemática que eu ponho aqui dentro para me dar esse teor exegético e me permita calcular aqui, tá, o teor exegético. Eu estou chamando de X, eu estou usando o X, né, para me referir à exergia nessa aula. Tá? A não confundir com o X do título, que, né, é autoexplicativo, apesar de ser a mesma letra. Mas vamos lá. Segundo a definição, então isso daqui eu preciso fazer o quê para calcular? Preciso pegar essa quantia de calor aqui, né, esse aqui é o meu exergímetro. Tá? Ou seja, eu preciso construir uma máquina reversível entre essa temperatura e o ambiente. Então, eu pego aquele calor que aciono uma máquina reversível, o calor rejeitado é para o ambiente, tá? E aí o trabalho que eu produzir aqui nessa máquina reversível é isso que eu vou chamar de XQ, que seria o conteúdo exegético de QQ, ok? E eu sei pela primeira lei, então, que esse XQ é menor do que QQ, tá? Como é que eu sei disso? Tá? Então vamos ver. Eu sei, por exemplo, eu posso medir o conteúdo exegético, tá, a partir, considerando uma máquina térmica sendo acionada aqui pelo meu QQ, essa máquina não necessariamente é reversível, ok? E ali, aquele calor absorvido, tá, naquela fonte que não era necessariamente o ambiente, tá, esse QF agora, por sua vez, vai acionar, ele sim, uma máquina de Carnot. Tá? Então eu tenho duas máquinas de Carnot aqui, é importante destacar. Essa que pega o QF, aqui eu estou colocando, na verdade, o exergímetro, né, entre TF e T0 aqui embaixo, e entre TQ e T0 aqui embaixo. Tá? Então eu tenho duas máquinas de Carnot, portanto dois pontos de medição ali com o meu exergímetro. Então essa máquina aqui me dá XQ, que é o conteúdo exegético de Q índice Q, e essa máquina aqui embaixo me dá um XF, que é o conteúdo exegético de QF. E quando eu analiso, né, esses valores todos, em termos de fluxo de exergia da fonte para o absorvedor, eu constato o seguinte: tem mais exergia saindo, né, e sendo carreado por QQ do que está sendo absorvido aqui embaixo, que é o conteúdo XF. Essa parcelazinha ali, então, sendo a destruição da exergia. E isso ocorre devido à presença de irreversibilidades. Ou seja, destruição de exergia é exatamente análogo à geração de entropia. Apenas essa forma de analisar como sendo exergia e não entropia é muito mais rica por causa da dimensão, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ok? Então, como é que eu sei que é menor? Você poderia se perguntar isso também. Como é que eu sei que XF é menor que XQ? Ora,
Se XF é o trabalho produzido pela máquina de Carnot, tá? Então basta pegar o calor de acionamento, que é QF, tá? E multiplicar pelo rendimento dessa máquina de Carnot, que é 1 menos T0 sobre TF. T0 é aqui a temperatura fria, né, que está recebendo o rejeito térmico. TF, apesar do índice F, para esse ciclo aqui é a temperatura mais quente, é mais alta. Tá? E eu sei que, e a mesma coisa aqui para o Q, né? 1 menos T0 sobre TQ vezes o QQ, ok? Então esse aqui é o rendimento dessa máquina de Carnot vezes o calor que está acionando aquela máquina de Carnot, essa máquina de Carnot. Ora, primeiro, eu sei que XQ é maior do que XF, isso eu sei. Agora, o que está dentro do parênteses eu sei também que é maior, né? Por quê? Porque TQ é maior do que TF, isso eu sei, portanto, essa parcela aqui que desconta da unidade é menor, tá? Então, esse parênteses aqui também é maior do que esse outro parênteses aqui, por isso é que eu sei que XF é maior do que XQ. Portanto, há sim destruição de exergia. Ok? Mas então, vamos prosseguir e vamos primeiro analisar um sistema fechado, né, em detalhes, e depois a gente completa fazendo a mesma análise para um sistema aberto. O nosso sistema fechado, para não variar, é o conjunto pistão-êmbolo, e no caso, o que a gente vai fazer? Então, ele confina uma substância alaranjada aqui, e ela vai entrar em equilíbrio com o ambiente, as condições do ambiente. Então, sua pressão vai cair a pressão P0 e a temperatura vai cair a temperatura T0. Quando ele fizer isso, ele vai fazer o seguinte, ele vai expandir, por exemplo, supostamente P é maior do que P0, então ele vai expandir e, eventualmente, vai fazer uma força aqui, portanto, gerando trabalho. Da mesma maneira, ele pode rejeitar calor para o ambiente, né? Então, esse processo de expansão é capaz de reduzir a temperatura, mas, eventualmente, ele também troca calor, rejeitando calor para o ambiente, que está a temperatura T0. Tá? Então, é uma expansão, né, do sistema com exportação de trabalho até alcançar o equilíbrio com o ambiente. No caso, esse trabalho que vai ser exercido aqui, que vai ser executado pelo sistema, digamos assim, no êmbolo, ele vai servir para alguma aplicação. Digamos que a gente esteja aqui tentando elevar uma carga, tá, de um certo ΔH, portanto, um certo trabalho útil. Eu vou voltar no conceito do trabalho útil que eu destaquei um pouco atrás. Então, esse trabalho útil, ele é, na verdade, a variação da energia potencial aqui da carga. Tá? Mas vamos, então, aos cálculos. Do lado do sistema, quer dizer, a quantidade de trabalho que o sistema exportou, né, o sistema que eu digo é o alaranjado. A gente sabe, é um ΔW, é um PDV, ou seja, é a força vezes o deslocamento do êmbolo. Isso aqui seria o trabalho que está saindo do sistema, que é a substância alaranjada. No caso, eu vou fazer uma manipulaçãozinha aqui matemática, eu vou somar e subtrair P0dV, tá? E vocês vão ver por que daqui a pouco. Então, somando e subtraindo PDV, eu consigo colocar aqui, né, P menos P0dV mais a parcela P0dV. Ok? Essa parcela P menos P0 eu vou chamar de trabalho útil, que é o trabalho que realmente eleva a carga. Tá? Como? Ou por que, melhor dizendo, né? Na verdade, a força que vai elevar a minha carga, ela é a força resultante da pressão exercida pelo sistema, pela substância alaranjada, menos a pressão exercida pelo ambiente, que é P0. P0 pode ser zero, se isso aqui estiver no vácuo, né? Mas eu tenho que computar. Então, a força resultante é que é sim o trabalho útil. Então, é por isso que fica justificado, né, chamar essa parcela P menos P0dV de trabalho útil. Sobra, então, uma outra parcela que a gente já vai ver o que é. Então, integrando isso para as quantias não infinitesimais, né, então isso aqui seria o trabalho útil total, aqui integral de P0dV, P0, tá, é constante, né, a pressão do ambiente, então essa fica integral de dV, que é ΔV. Então eu tenho essa parcela aqui. E essa parcela, né, P∆V ou P0∆V, a gente pode interpretar como sendo o seguinte: a parcela útil, né, é a parcela que executou alguma aplicação, né, no caso elevar essa carga, mais uma parcela gasta no ambiente. No caso, o que está sendo feito aqui além de elevar essa carga?
a gente está tentando aqui com esse êmbolo, né, aqui, tentando comprimir a atmosfera. Então essa parcela de compressão da atmosfera acaba sendo perdido do ponto de vista da aplicação. Se isso for feito no vácuo, né, essa parcela obviamente é zero. Okay? Agora, esse W, por outro lado, é o quanto o sistema alaranjado ali exportou. Tá? Então, depende do ponto de vista. Se você vê do ponto de vista da carga, o trabalho que chega nela é só essa parcela aqui. Se você vê do ponto de vista da substância que executou o trabalho, a parcela que ela, né, gastou, que ela exportou, é essa parcela aqui. Bom, vamos em frente. Eu estou transcrevendo aquela expressão na forma infinitesimal aqui para a gente continuar a nossa análise. Vamos analisar agora o que seria o conteúdo exegético, né, da parte do calor, da geração, da transferência de calor aqui nesse resfriamento. Então eu sei, né, usando o meu exegímetro, que o conteúdo exegético desse calor eu meço com uma máquina reversível. Então coloco aqui uma máquina reversível entre essa temperatura e o ambiente, que está a T0, e a parcela de trabalho, esse MT aqui, vai se referir à máquina térmica. Okay? Então, essa parcela de trabalho eu tiro multiplicando, na verdade, o calor por um rendimento de Carnot. Então, eu tenho, no caso, a minha definição, na verdade, de calor, né, de entropia, né, a entropia é o ΔQ sobre T numa trajetória reversível. Então, tem essa definição, tenho o cálculo da parcela do trabalho da máquina térmica, multiplicando o calor pelo rendimento de Carnot, 1 menos T0 sobre T. T0 é a temperatura mínima aqui e T é a temperatura da fonte. Tá? Então eu tenho essa outra parcela, e combinando tudo com a primeira lei, aqui eu preciso explicar, né? Esse ΔQ aqui é o calor que entra, tá? O T0 ds já é o calor na saída aqui, tá? Já usando a própria definição de entropia. E o calor da máquina térmica a gente calcula com essa definição aqui. Bom, fazendo então um balanço de primeira lei, tá? No meu sistema, que é um sistema fechado, du é menos dq menos dw, e aqui eu estou usando menos porque eu sei, nesse caso, que o calor está saindo. Correto? Então, substituindo tudo que eu tenho até agora, nessas expressões todas, du é menos d da máquina térmica, dw da máquina térmica, mais T0 ds, menos dw útil, mais P0 dv, e eu transcrevi a expressão aqui para poder continuar, né? E substituindo aquelas definições, o trabalho útil total, máquina térmica, mais o trabalho útil, eu tenho, né, nessa forma, trabalho útil total, menos du, menos P0 dv, menos T0 ds. Tá? Esse é o roteiro de substituições aqui, eu recomendo que vocês refaçam esses cálculos todos. Na sequência, integrando para calcular as quantias absolutas, tá? E aí eu chego nessa expressão. Tá? Então esses foram os processos, as etapas de manipulação para chegar nessa definição do trabalho útil total. U menos U0, mais P0 V menos V0, menos T0 S menos S0. Tá? E isso daqui é a própria definição de exergia, né, que vem do raciocínio do Gibbs. Então a gente vai tomar aquela expressão do slide anterior como definição. Uma observação com relação à forma como eu introduzi o assunto nessa aula. Normalmente os livros definem exergia ou entram no assunto exergia de maneira axiomática, ou seja, definem exergia é isso e depois demonstram, né, que isso tem essas propriedades, essas e essas propriedades. No caso, eu adotei um caminho inverso, eu tentei seguir o que foi o raciocínio do Gibbs e de vários outros, para chegar numa definição natural. Né? Por que a exegia é definida assim? Por causa de todos esses desenvolvimentos que eu fiz aqui atrás, no caso, né, da exegia do sistema fechado. Tá? E essa definição é fantástica porque ela combina três coisas, na verdade, muito interessantes, tá? Conforme o desenvolvimento que eu fiz ali atrás. Combina a primeira lei, lembra, nós usamos a primeira lei em algum momento ali das nossas substituições e manipulações algébricas, usamos a segunda lei, usamos a definição de entropia, e também, o terceiro aspecto interessante, ele envolve
o ambiente, seja ele qual for, né? Pode ser o vácuo, pode ser o fundo do mar, pode ser a atmosfera ao nível do mar, pode ser a atmosfera no Monte Everest. Então, essas características estão ali espelhadas, né, estão embutidas nessas variáveis índice zero. Então, elas combinam esses três aspectos aqui. Então, como eu estava dizendo, né, as índice zero, elas denotam ali o ambiente. Então, se a gente trocar de ambiente, é possível levar isso em conta nas minhas análises. E uma observação que nunca é demais fazer, não se trata do ambiente até aqui, né? O ambiente pode ser, por exemplo, o fundo do mar, tá? Significando que é água, né? Água salgada. E esse meu sistema, aquela substância alaranjada, pode ser ar comprimido, por exemplo. Então essas variáveis aqui, pressões, energia interna, não se trata de variáveis da substância que compõe o ambiente, mas sim da substância alaranjada em equilíbrio, né, em termos de pressão e temperatura com o ambiente. Okay? A parte química, né, ela vem depois, na verdade. Tá? Ou seja, essa parcela da exergia, conforme a gente definiu, é o que se pode chamar de exergia termodinâmica. Se houver outras parcelas, por exemplo, se aquele conjunto pistão-cilindro estiver se deslocando com uma certa energia cinética, uma certa energia potencial, é só somar, né? Ou mais ainda, né? Se tiver uma diferença de composição química, por exemplo, se for possível degradar aquela substância, reagir quimicamente com o ambiente, então é possível também somar uma parcela química. Nós vamos fazer isso em aulas diferentes, mas não na aula de hoje. Na aula de hoje eu vou ficar só na parcela termodinâmica. Vamos lá então, vamos voltar ao nosso sistema, né? Imagina que eu tenho ali o metano, alta pressão e uma temperatura baixa, e a ideia então é queimar esse metano, né? Produzir gases a alta pressão, alta temperatura, mas olha, eu já estou aqui considerando a composição química da atmosfera, que é algo como 79% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Depois argônio, CO2 e os outros gases são proporções muito menores. Mas isso então gera CO2 mais H2O mais N2, o N2 entra e sai, e aqui obviamente não está balanceada essa reação. Então a exergia química, no caso, é definida da mesma maneira, né, como o máximo trabalho que se pode obter quando o sistema reage quimicamente com as substâncias constituintes do ambiente. Isso é muito importante, eu não vou explorar na aula de hoje, mas vocês percebem que já está emendando com várias coisas que eu falei em aulas passadas. Por exemplo, a história do bocal, né? Tivemos uma aula inteirinha sobre bocais supersônicos e eles vão fazer exatamente isso para nós, para podermos, por exemplo, quantificar o conteúdo exegético químico de uma substância para poder somar nessa parcela aqui, ok? No caso, né, dessa parcela, desse metano que está aqui, eu vou isolar, se eu quisesse fazer um exergímetro, mas para medir a parte química, eu, de alguma maneira, deixo já tudo isso em equilíbrio termodinâmico, tá? E aí a diferença é justamente essa parcela química. No caso desse processo, o que está acontecendo, né? Do processo que eu desenhei aqui? Então eu tenho, inicialmente, vou até voltar um slide aqui para vocês entenderem melhor, tem inicialmente todas as componentes da exergia, né? Tanto a termodinâmica, bom, a mecânica aqui eu estou desprezando mesmo, né? E a química, no caso, inicialmente eu só tenho a parcela química, tá? Depois na combustão, né? Aqui na verdade, né? Quando eu tenho a combustão, dentro da câmara de combustão, toda essa parcela química, quando passa pelo bocal, vira termodinâmica. E aí quando passa na turbina Pelton, essa parcela mecânica vira uma parcela cinética macroscópica. Esse é um processo de transferência do conteúdo exegético, começando da parte química e indo parar ali no rotor da turbina. Okay? Bom, então é possível a gente fazer uma conclusão parcial intermediária aqui na aula. Vamos lá. O potencial de gerar trabalho mecânico, ou seja, a energia organizada, existe quando há diferenças entre um sistema e o ambiente. Isso é muito importante. A diferença é o que permite gerar energia organizada, que permite, por sua vez, reduzir a entropia numa aplicação, por exemplo.
seja entre as propriedades termodinâmicas, seja em termos de composição química, como eu mostrei para vocês agora. Ou seja, eu posso até exemplificar isso agora, né, com uma aplicação relativamente interessante. Existem aplicações até de grande porte para geração de energia, aproveitando justamente a diferença de composição química. Tá? Eu vou mostrar isso como sendo um elevador osmótico, que depois vai virar uma usina osmótica. Como é que funciona? Imagine que você tem aqui um fluido, pode ser água salgada, imagina isso. Né? Então eu tenho aqui água com baixa concentração de sal, água doce, tá? E aqui alta concentração. Tá? Eu tenho a minha carga, né, que eu quero produzir algum trabalho útil com ela. O que eu posso fazer? Essa alta concentração e baixa concentração, se eu colocar aqui uma membrana permeável, que permita só os íons aqui dos sais, né, atravessar, vai existir uma tendência a equalizar essa concentração, correto? Então o que vai acontecer? Então a água vai vai atravessar a membrana para tentar igualar essa concentração. Isso aqui é a chamada pressão osmótica, que é exatamente o mesmo mecanismo pelo qual as plantas absorvem água pelas suas raízes. Tá? Uma árvore de 30 metros de altura tem uma pressão dentro da árvore, dentro da madeira da árvore, né, muito alta, que é no mínimo a coluna da água, né, de 30 metros. Então essa água, como é que ela penetra de uma baixa pressão no solo para dentro da árvore? É por diferença de pressão osmótica, né, no caso, por causa da evaporação, inclusive, da água nas folhas. Mas no caso, a água penetrando ali, o que acontece? Né? Aqui baixa o nível e ali aumenta o nível, como o exemplo da árvore que eu mostrei para vocês. Então isso aqui ocorre devido à pressão osmótica e devido a essa diferença de concentração. Agora, manutenção da voz aqui. Agora, como é que isso pode ser feito, como é que isso pode ser usado, né? Porque eu só consigo esse trabalho uma única vez, tá? Só consigo elevar isso uma única vez. Depois eu precisaria, para recuperar isso daqui, para tornar isso cíclico, né? Precisaria renovar essa baixa concentração aqui. Então eu posso, na verdade, fazer o seguinte. Imagine que eu tenho aqui um suprimento constante de água doce, né? Essa água que é um pouquinho menos salgada por causa dessa compensação, ela acaba sendo rejeitada, né? Então, por exemplo, eu ergui essa água aqui e tenho um suprimento de água salgada também constante. Então, essa água, digamos que ela verta aqui na turbina, e aí tudo bem, eu consigo medir até o conteúdo exegético. Não é nenhuma questão de composição química, mas de diferenças de concentração, ok? Então essa daqui é a usina osmótica e existem aplicações de grande porte, né, que usam exatamente esse princípio para fazer a diferença para fazer geração de eletricidade, na verdade, ok? E é interessante notar que essa usina osmótica, no fundo, né, é uma usina solar. Porque qual é o mecanismo que mantém essa diferença de concentração? Lembra, o raciocínio ali era que as diferenças, sejam de temperatura, pressão, né, concentração química, composição química, as diferenças é que são geradoras, são a condição sine qua non para a geração de energia organizada. E quem que mantém essa diferença aqui, né, no caso de concentração, é justamente o Sol. Então se trata de uma usina solar indireta ou indiretamente solar, porque é o mecanismo de evaporação, tá, dessa água salgada aqui, é ele que separa, que diminui a concentração da água e essa água quando chove ali nas montanhas e tal, é que ela volta doce, né, para poder gerar essa energia aqui no caso. Tá? Então se trata de uma energia solar indireta ou indiretamente solar. Tá? Então vamos a uma segunda conclusão parcial aqui. Mas se a entropia do universo sempre aumenta, isso a gente viu nas aulas sobre entropia, se o cosmos evolui para o caos, né, a gente sabe que o princípio sempre aumenta, isso significa que os sistemas e o ambiente tendem a se equalizar, ou seja, aquelas diferenças todas tendem a desaparecer. Ou seja, pressões e temperaturas se igualam, as diferenças de composição química desaparecem e todas as outras diferenças que você pode imaginar. Isso daqui vai desembocar aonde? Vai desembocar numa coisa que eu já falei para vocês, que são as possíveis destinações no nosso universo, né?
começando aqui no Big Bang, a gente tem três teorias concorrentes, digamos, né? A teoria dos termodinamicistas é isso que o Homer Simpson acabou de pensar. Então o universo ele vai expandindo, né, tanto no espaço quanto no tempo, ele expande, 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 mas ao mesmo tempo que ele expande, todas as diferenças vão a zero, tá? E aí você não tem como mais gerar energia organizada, vai virar uma espécie de zona de aluvião, tá? Um terreno de aluvião. Esse então é chamado Big Chill. Aí as outras teorias cosmológicas, dependendo da quantidade de matéria escura, né, eventualmente o universo se expande, mas depois começa a contrair e a gente termina no Big Crunch, tá? Ou, se não for possível essa desaceleração, a gente sabe que está acelerando, inclusive, né, a constante de Hubble. Então, eventualmente, se o universo começa a acelerar cada vez mais, a gente termina numa quebra de continuidade do tecido espaço-tempo. É o Big Rip aqui, ok? Então, essas são as possíveis teorias cosmológicas ali, e nós, né, da termodinâmica, a gente está mais baseado nessa daqui. Bom, vamos em frente. E agora sim, né, vamos à análise de um sistema aberto, fazer a mesma coisa para um sistema aberto. Então temos aqui o nosso sistema aberto, fluxos de massa entrando e saindo, carreando energias. Ele pode também trocar energia com o meio externo, seja na forma de trabalho ou seja na forma de calor. Essa é uma particularidade aqui, esse calor vai ser rejeitado, né, para um ambiente a T0. E da mesma maneira o sistema pode executar uma transformação, o sistema que eu digo a massa, né, ao entrar e sair aqui, pode executar uma transformação. Nós vimos na aula sobre sistemas abertos que a transformação da primeira lei, do inventário de energia de um sistema fechado para um sistema aberto, se fazia através da adição dos trabalhos de fluxo, ou seja, aquele trabalho mecânico que tem que ser feito positivamente ou negativamente, né, dependendo se a força é contra ou a favor do movimento, mas para a matéria poder entrar ou sair do sistema. A imagem que eu tinha feito para vocês eram de seringas hipodérmicas aqui, no qual a gente tem que aplicar uma força, e no caso, essa força, a gente sabe a origem dela, né? Seria a atmosfera externa, o ambiente externo, que tem uma pressão P0 aqui. Tá? Nós vimos na ocasião, né, que o trabalho de fluxo então se calculava como sendo a força vezes deslocamento, e escrevendo a força como pressão vezes a área, a gente podia relacionar isso a propriedades da substância que compõe o sistema. Na sequência, né, transcrevendo para esse slide essa expressão, a gente pode então definir o que seria a exergia associada ao fluxo. Tá? Seria a exergia associada à força resultante. Lá na seringa, eu vou até voltar um slide aqui, na seringa, a força resultante nesse elemento de massa é a força aplicada aqui no êmbolo, que vem de P0, e a força de resistência aqui, que essa a gente já tinha, que seria a pressão vezes a área. Então lá nós temos a força resultante, que é o PV menos o P0V, e só coloquei o V em evidência aqui para essa manipulação que virá agora. Seguindo a mesma lógica, né, a exergia desse sistema é a exergia do sistema fechado mais a exergia de fluxo, e substituindo todos os valores que a gente tinha, eu tenho essa expressão quase que final. Agrupando então termos convenientes, na verdade o que eu estou querendo fazer é aparecer a entalpia. Então aqui, por exemplo, U mais P vezes V é a entalpia, e aqui U0 mais V0 P0 é a entalpia no estado zero, né? Quando o sistema entra, quando a substância entra em equilíbrio com o ambiente. Então, juntando todos os termos, eu tenho H menos H0, menos T0, S menos S0. Essa parcela permanece inalterada aqui. E, da mesma maneira, se a gente tiver outros elementos de exergia, potencial, cinética e química, ou ainda dividindo pela massa os valores específicos, certo? As letras minúsculas aqui indicam valores específicos por quilograma ou por mol de substância. Em frente, eu quero tocar num assunto aqui rapidamente, que é a questão das eficiências, ou que a gente chama de eficiência de segunda lei, eficiência racional e vários outros nomes. Isso aqui a gente exercitou, né, na última aula do tutorial, né, de ciclos avançados, em que a gente calculou alguma coisa parecida aqui. Então vamos
tomar uma definição, que é do Gibbs, de eficiência exegética. É a razão entre a eficiência térmica real de um ciclo e a eficiência de um ciclo reversível, operando entre as mesmas temperaturas. Nós fizemos isso sem muito formalismo na última aula, na verdade. Então, vamos aqui, através dessa ilustração, mostrar, né, um pouco melhor como é que é essa ideia. Imagina eu tenho duas máquinas, uma máquina A e uma máquina B, ambas rejeitando calor para um reservatório aqui de baixa temperatura, 300 Kelvin. Essa máquina aqui tem a sua fonte quente a 600 Kelvin e essa outra a 1000 Kelvin. As duas têm eficiência de primeira lei de 30%. Tá? Porém, nessa máquina A, esse vírgula A aqui é referente à máquina A e à máquina B, né, parece que tem alguma coisa errada, porque ambas têm a mesma eficiência, porém essa temperatura aqui é mais baixa do que essa. Tá? Então, pela definição que a gente tem de eficiência de segunda lei, é o rendimento termo, o termodinâmico, o rendimento de primeira lei aqui, que seria esse 30%, dividido pelo rendimento da máquina reversível no mesmo ΔT. E isso a gente calcula, né, como sendo 1 menos TF sobre TQA. No caso aqui, o TF é o 300, né, a temperatura da fonte fria, e a temperatura do reservatório quente é o 600 Kelvin. Tá? Nesse caso, então, eu tenho uma eficiência de segunda lei, tá, de 0,6, ou seja, 0,3 dividido por essa eficiência aqui, que seria a eficiência de Carnot. Então, significa que essa máquina A, ela está 60% de ser uma máquina reversível de Carnot, basicamente isso. No slide seguinte eu vou fazer a comparação com a máquina B. Então, vamos lá. Máquina B é a mesma coisa, na verdade, né? Então, é o mesmo rendimento de primeira lei, 0,3, porém, o rendimento de Carnot aqui é um pouco diferente. 1 menos 300 sobre 1000, porque 1000 aqui é o reservatório quente da máquina B. Essa eficiência de segunda lei é 0,43, ou 43%. Ou seja, na verdade, comparando as duas em termos de rendimento de primeira e segunda lei, as duas máquinas têm o mesmo rendimento de primeira lei, o rendimento térmico simplesmente, porém essa máquina B aqui, ela poderia estar melhor, porque ela tem um ΔT maior. Né? Ou seja, aquela interpretação que eu dei, né? A máquina A está a 60% do seu potencial máximo de trabalho e a máquina B está apenas a 43% do potencial máximo de trabalho que seria obtido com uma máquina de Carnot naquele mesmo ΔT. E um detalhe interessante, eu não vou fazer essa demonstração, né? Porque essa conta aqui, né, dividir um rendimento pelo outro, a gente já fez isso nessa aula passada. Mas eu quero mostrar o seguinte, que esse rendimento também pode ser interpretado como o seguinte, a exergia que você consegue recuperar aqui na saída da máquina térmica, na exportação do trabalho, dividido pela exergia fornecida, ou se a gente escrever o numerador aqui como fornecido menos o destruído, né? Então a gente tem 1 menos a exergia destruída dividido pela exergia fornecida. E isso é interessantíssimo, na verdade, porque na aula passada eu coloquei essa definição e usei para vocês, mas de uma forma assim, totalmente empírica, né? Totalmente arbitrária na época. Agora não, agora eu posso definir a exergia ou a definição de rendimento de segunda lei a partir dessa expressão e aí mostrar que o cálculo, na verdade, se faz de maneira simples, tendo os dois rendimentos, ou a partir do balanço exegético, do inventário exegético do sistema como um todo. E isso é muito interessante porque fornece uma interpretação muito sólida sobre o comportamento global do sistema, bem como permite identificar locais onde o sistema está tendo mais ou menos exergia destruída. E antes de prosseguir, eu queria só passar aqui, né? A gente está falando ainda do sistema aberto, quero chegar já no inventário de exergia do sistema e depois eu termino a aula mostrando um exemplo prático para vocês. Então, eu só preciso mostrar aqui as formas de transferir exergia no caso de um sistema aberto. Eu tenho aqui a definição de exergia e as formas são, no caso do sistema aberto, calor, trabalho e fluxo de massa. Tá? Uma observação importante, né, mas que já está evidente, né, que exergia é uma propriedade termodinâmica, portanto uma propriedade de estado, pode ser usada
para definir o estado da substância também. Pode servir de coordenada termodinâmica. Se bem que isso, como eu disse, está evidente, porque eu já estava, inclusive, fazendo cálculos com esse valor. Vamos lá, primeiramente vamos olhar a transferência de exergia através do calor. Então imagina, esse exemplo também eu já trabalhei com vocês, né? Que eu tenho um fluxo de calor de um ambiente mais quente para um ambiente mais frio. Pode ser o ambiente externo aqui e um recinto, né? Um prédio aquecido separado por uma parede. Bom, eu tenho um ΔT aqui, uma TQ e uma TF, o fluxo de calor é o mesmo, em qualquer corte que eu fizer dessa seção aqui, eu vou ter o mesmo fluxo de calor. O que é diferente são as temperaturas. Agora, quanto de exergia está sendo carreado através desse fluxo de calor? Qual é o conteúdo exegético em cada seção desse perfil de temperaturas, podemos pensar assim? Ora, para isso eu vou usar o meu exergímetro, que são aquelas maquininhas de Carnot, que eu penduro naquela temperatura e rejeito calor para o ambiente. Então, no caso, a exergia, nesse caso aqui, seria 1 menos T0 sobre TQ, né, vezes o calor. O calor é o mesmo, não importa onde eu ligue o meu exergímetro, essa parcela é constante. O que vai variar, na verdade, é o TQ aqui, porque o T0, que é o ambiente, também não varia. Então, ali, à esquerda da parede, eu tenho um valor maior de temperatura, portanto, esse valor de exergia, né, é maior, né? Maior, o TQ maior, menor a parcela que eu desconto da unidade, portanto essa parcela é maior, né? Do lado frio aqui, o raciocínio é o inverso, o TF é menor do que o TQ, portanto a parcela que eu desconto ali da unidade é um pouco maior relativamente a essa. Ou seja, o que eu tenho em termos de exergia, está aqui os valores calculados, é que o que é exportado pelo ambiente é menor do que o que é recebido pelo ambiente externo, no caso aqui, mostrando que há uma região em que eu tenho destruição de exergia no inventário que eu ainda vou fazer, né? Eu ainda vou enunciar o inventário. E essa destruição se deve justamente à presença de irreversibilidades. Ou seja, nós fizemos esse mesmo exemplo quando fizemos o inventário de exportação de entropia através do fluxo de calor. Então a gente via geração de entropia aqui no caso, tá? Por causa do quê? Por causa de uma daqueles fenômenos, atritos, né? No caso aqui, o fenômeno que está gerando entropia ou destruindo exergia é troca de calor com ΔT finito, né? Então, esse é o caso aqui. Ou seja, né, mostrando aqui então como seria a mesma análise no caso da entropia, né? Se a gente calcular a entropia exportada pelo fluxo, é simplesmente o calor dividido pela temperatura, então eu tenho geração de entropia ali na parede, portanto a entropia que chega do lado externo é maior do que a entropia que é exportada pelo lado interno aqui. Aqui eu tinha feito uma analogia do quarto bagunçado, né? Então a mãe encontra o menininho com o seu quarto bagunçado, pede para ele desbagunçar, para ele arrumar o quarto, ele arruma o seu quarto, mas cria uma bagunça muito maior nos armários e nos outros quartos. É mais ou menos essa a ideia que está aqui em termos de fluxo de calor. Ou seja, então, no caso de exportação de exergia através de calor, é só ligar o nosso exergímetro, tá? E, eventualmente, se eu quiser calcular essas parcelas de destruição, basta eu fazer ou a diferença, se eu tiver condição na aplicação em questão, não é? Ou eventualmente eu faço essa integral, porque em cada ponto aqui onde eu tenho essa temperatura, eu posso pendurar uma máquina trocando calor entre essa temperatura intermediária e a temperatura T0 do ambiente. Se eu quiser calcular o total, então basta eu fazer essa integração. E a mesma coisa aqui para a entropia, a gente tinha visto isso na aula passada. Vamos então agora ver a transferência de exergia através da exportação de energia mecânica, trabalho. Então, no caso, de novo, está lá o meu sistema, né? E eu posso dizer o seguinte, né? Tudo que é trabalho, eletricidade, energia cinética, energia potencial, é exergia pura, na verdade. Por quê? Porque são energias organizadas, portanto, a gente pode chamar de exergia. No caso do sistema fechado, eu tenho que a exergia associada ao trabalho, né, tem a ver com o trabalho de fronteira menos o trabalho
despendido na vizinhança, né? No caso, então, o trabalho da fronteira, a gente viu que é a integral de PDV, esse trabalho aqui é P0 ΔV, tá? E, como eu estava dizendo, no caso de um sistema aberto, né, é 100% exergia. Então, eu fiz aqui até um exemplo, né, para comentar algumas particularidades. Imagina, por exemplo, um sistema aberto, eu estou desenhando uma bomba aqui. Então, depende de como eu defino o volume de controle, eu tenho diferentes formas de contabilizar. Então, imagina que eu tenho um volume de controle pegando só a bomba, né? Só esse volume definido por essa superfície que eu desenhei. Então, eu tenho fluxos de massa entrando e saída, e essa exergia, que é a potência mecânica, o torque vezes rotação no eixo, é exergia pura. Então, 100% daquela energia mecânica se converte em exergia e vai se refletir aqui nos fluxos de entrada e saída. Então, já estou preparando até para a gente poder redigir a equação de inventário. Se eu definir o volume de controle envolvendo não só a máquina, não só a bomba, mas também o motor elétrico aqui, então eu posso dizer o seguinte, né, que agora o trabalho é interno, né, eu tenho uma conversão eletromecânica ali no motor, então nesse caso eu posso dizer também, da mesma maneira, que toda a potência elétrica ali é 100% dessa exergia, né, que vai se refletir no delta de exergia dos fluxos aqui entrando e saindo. Eventualmente pode haver alguma destruição por atrito, né, por perda de carga ali, mas pelo menos 100% entra na forma de trabalho. Perfeito, só falta daquelas 3 parcelas, só falta a gente ver agora as exergias via fluxo de massa. Isso daqui é relativamente trivial, né, está só associado à própria definição de exergia de sistema aberto, né. Entra o H aqui, por quê? Porque a gente está considerando a parcela associada ao trabalho de fluxo. Manutenção da voz aqui. Ok, então essa daqui é relativamente simples, eu acabei de enunciar isso, é uma propriedade de estado, né? Então a massa carreia, a massa contém a energia, contém entropia e contém exergia também, né? Então é só computar nos fluxos aqui de entrada e saída. Eu falo no plural porque eventualmente pode ter mais de um. Tá? Então, no caso, é simplesmente a vazão mássica vezes a exergia específica na entrada ou nas entradas, mesma coisa, fluxos mássicos de saída vezes as exergias de saída. E, como eu estava dizendo, né, o trabalho é 100% exergia e o calor eu preciso calcular o conteúdo exergético usando o meu exergímetro, que é simplesmente multiplicar o calor, né, pelo rendimento de Carnot de uma máquina térmica naquele ΔT. Ótimo. Agora, essa figura já permite a gente escrever o inventário de exergia. Então, vamos lá. Eu tenho exergias entrando, vou supor que esteja entrando para respeitar a convenção de Newcomer, né? Calor entrando é positivo, trabalho saindo é positivo. Então, exergia entrando na forma de calor, menos exergia saindo na forma de trabalho, menos exergia entrando associada aos fluxos de massa que estão entrando, menos exergia que está saindo na forma de fluxo de massa, associado aos fluxos de massa saindo, menos a parcela destruída devido à presença de irreversibilidades. Isso daqui é a taxa de variação de exergia no volume de controle. O que a gente precisa fazer agora é explicitar essas parcelas. Então, está aqui e essa é a nossa expressão de cálculo do inventário exergético. Os calores, né, os calores, eu calculo simplesmente multiplicando o calor pelo rendimento de Carnot. Lembra que isso daqui, inclusive, posso ter que calcular isso na forma de uma integral, né, de ΔQ por T, se essas temperaturas forem variando continuamente, por exemplo. Então, isso daqui está associado aos calores entrando, então, descrito dessa maneira, se o calor estiver saindo, né, isso aqui vai ser negativo, ok? O trabalho, essa exergia de trabalho. Aí tem uma parcela interessante. Ali eu já abri em 2, considerando a possibilidade de funcionar em regime permanente, eu já explico. Essa parcela de trabalho saindo aqui é esse W, tá? Menos uma parcela que só pode existir se houver variação do volume de controle. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Em uma situação transiente, pode acontecer
de, por exemplo, essa superfície aqui do volume de controle está, por exemplo, expandindo por algum motivo, né? É como se fosse uma superfície deformável. Então, se ele está deformando, ele está exercendo uma pressão contra o ambiente, tentando comprimir a atmosfera externa que resiste com uma força proporcional a P0. Então, essa parcela aqui, ela só existe se existir esse tipo de situação, e isso só pode acontecer se o volume de controle variar no tempo. Então, normalmente, como a gente faz análises, é mais comum fazer análises em regime permanente, né? Essa parcela vai se cancelar junto com essa daqui, tá? Mas, eventualmente, eu preciso considerar na situação em questão. Bom, depois os fluxos de massa triviais, né, as vazões mássicas vezes as exergias das várias entradas, idem para as saídas e a parcela de destruição. Então, essa é a nossa expressão de trabalho e vamos ver como é que ela pode ser aplicada. Então, feito todo esse desenvolvimento teórico e elaborado todos os conceitos, vamos ver na prática como é que a gente pode aplicar a análise exegética aí no caso de um ciclo de Rankine com reaquecimento. E aproveitando o frete, aproveitando o carreto, como eu gosto de brincar, né, eu quero também mostrar para vocês um diagrama de Sankey. A ideia é construir um diagrama de Sankey, que é uma espécie de gráfico de um fluxo, pode ser até um fluxo de caixa, por exemplo, ou no caso de um balanço energético, ou no caso desse exercício do balanço exegético, mas a ideia é que as espessuras, as alturas aqui das setas, sejam proporcionais às quantias que estão representando. Com isso é possível visualizar de maneira muito fácil o processo como um todo. Então nós vamos fazer isso aproveitando esse exercício aqui, que é um dos exercícios do nosso livro-texto, é o 8.114. Vamos ler o enunciado e aí a gente entra no detalhe. Vapor d'água entra numa turbina adiabática, é importante, de 2 estágios e a condição de entrada, 8 megapascais, 500 graus. Ele se expande no primeiro estágio até 2 megapascais, 350 graus. Em seguida, o vapor é reaquecido isobaricamente até 500 graus, antes de ser direcionado para o segundo estágio, de onde sai a 30 kPa, 97% de título. A potência produzida na turbina é de 5 megawatts. Considerando que a vizinhança está a 25 graus, determine a potência reversível e a taxa de destruição de exergia dentro dessa turbina. Aqui já tem 2 valores fornecidos para vocês. Vamos recapitular aqui o ciclo de Rankine com reaquecimento, partindo do mínimo energético, a água fria a baixa pressão, ela é pressurizada na bomba, então aqui a gente tem água fria a alta pressão, ela aquece, na verdade, como é líquido, ela aquece um pouquinho, mas é alguma coisa como meio grau, né? Não passa disso. Então é possível até desprezar o aquecimento aqui. Mas então ela ganha pressão na bomba, depois é aquecida no primeiro aquecedor, no primeiro trocador de calor, até o máximo de temperatura. Aqui eu tenho a máxima pressão, a máxima temperatura, portanto o ponto 3 é o máximo energético. Expande esse vapor superaquecido no primeiro estágio até uma pressão intermediária, 4 aqui. Aí ele volta para a caldeira para ser reaquecido. Então aqui a pressão é intermediária, mas em 5 a pressão volta aos 500 graus, conforme enunciado. Então aqui tem uma pressão alta e uma temperatura alta, né? A pressão não é tão alta quanto em 3, mas ainda é suficiente para acionar o segundo estágio. Então ele expande no segundo estágio e o total aqui 5 megawatts, e 5 megawatts é o total dos 2 estágios. Expande até a pressão mínima que é 6, a pressão em 6. Aqui a gente tem a menor pressão, mas ainda tem uma temperatura residual, né? E essa temperatura vai voltar à situação inicial, rejeitando o calor aqui na torre de resfriamento, conforme a segunda lei da termodinâmica. Okay? Então esse é o enunciado, a gente já viu um ciclo de Rankine com reaquecimento e a ideia é fazer a análise da turbina, conforme enunciado, e eu vou fazer um pouco mais dentro da lógica aqui dessa aula. Vamos lá, fase 0, né, de toda a análise termodinâmica, é o que eu chamo de alpinismo termodinâmico. Então a gente começa determinando todos os estados que a gente pode. Tá? Então eu vou até zoomar ali na tabela e mostrar para vocês
como é que eu fui rapidamente, na verdade eu comecei pelo estado 3, aqui eu coloquei os rótulos, porque esse 1, 2, 3 aqui, essa numeração é a própria numeração da linha do RefProp. Então, do estado 3, o que eu conheço? Sempre duas informações eu tenho que ter. Então, no caso do estado 3, segundo enunciado, eu tenho a temperatura e pressão, digito, tenho todos os valores, e repara que eu estou já calculando a exergia, né, aqui nessa última coluna. Do estado 4, a temperatura e pressão, mesma coisa. Do estado 5, temperatura e pressão. Do estado 6, eu sei que ele expande, né, até a pressão mínima com título de 0,97. Então, digitei essas duas coordenadas aqui, aí tenho todas as outras variáveis. Do estado 1, tá, eu fui nessa sequência 3, 4, 5, 6, 1, 2. Né, do estado 1, eu tenho a temperatura e estou supondo que seja líquido saturado, 0. Tá? Um parêntese importante, essa parte aqui não faz parte, não integra o enunciado, eu que estou completando os dados aqui com suposições para poder fazer aquela análise completa que eu vou deixar inclusive como sugestão a análise geral delas. Mas então, continuando, né, aí do estado 2, eu tenho a pressão e tenho que o estado 2 está na mesma entropia do estado 1, e é assim que eu digitei. E, por fim, o estado 0, o estado morto, né, que, para mim, né, eu defini como sendo 25 graus, no enunciado ele só fala 25, estou supondo que isso seja uma atmosfera. Ok? Então, estão os dados ali. Isso é o que eu chamei ali, né, do 3, 4, 5, 6, 1, e o 0 seria, não o estado morto, porque o sujeito caiu, né, mas é o estado em que eu tenho o mínimo energético. Vamos lá. Colocando aqui num diagrama de temperatura e entropia, a gente visualiza algumas coisas importantes. Primeiro, uma observação, esse estado 2 aqui, ele é líquido comprimido, então as isobáricas estão todas comprimidas, né, apertadas ali junto à linha de líquido saturado. Eu que deformo isso, né, para poder visualizar mais facilmente. Porque aqui você poderia pensar, poxa, mas o ΔT é muito grande, tá? Aqui vai para quase 180 graus aqui. Quer ver? Vamos até voltar na tabela anterior. Vamos ver a temperatura do ponto 2. Temperatura do ponto 2, 69,479. Contra a temperatura do ponto 1, que é 69,095. Tá vendo? Então é menos de meio grau de variação de temperatura, porque, apesar da força ser grande, porque a pressão é grande, tá? O deslocamento, porque a compressibilidade é pequena, o deslocamento é pequeno, por isso se fosse um gás, né, ele não se comprimiria. Então aqui existe uma licença poética, né, como eu gosto de falar, e outro ponto importante é aqui a expansão de 3 para 4, depois de 5 para 6. Como no enunciado é dado tanto o estado inicial quanto o final, tanto no primeiro estágio quanto no segundo, tá, a gente percebe, né, que a entropia não é constante. Mesmo graficamente é possível visualizar, mas eu vou voltar na tabela, é possível visualizar também aqui, ó, por exemplo, 4, 5, né, a entropia em 4 é 6,95, em 5 é 7,43. Tá? E depois em 3, 4, mesma coisa, né? 3, 4, entropia 6,72, 6,95. Portanto, sempre aumentando a entropia. Por quê? Porque a geração de entropia no processo de expansão. E você pode se perguntar, mas como se a turbina é adiabática? Lembra que eu falei que eu ia voltar nesse assunto. Por quê? Porque no processo existem irreversibilidades, atritos, por exemplo, ondas de choque supersônico. Por isso que eu dei aquela ênfase toda na parte de escoamento supersônico. Então, mesmo que seja adiabático o processo, o fato de haver esses outros fenômenos gera essa entropia que faz, isso aqui no final das contas é perda de eficiência, como a gente vai ver. Vamos em frente, eu quero mostrar uma outra coisa aqui antes da gente prosseguir no cálculo do enunciado, que é pedido no enunciado. Então eu tenho ali os valores das exergias, como eu mostrei para vocês, o RefProp já calcula isso para nós, mas é possível estimá-las a partir da própria definição. Tá? Então a definição, no caso da entropia de fluxo, da exergia de fluxo, né? Usando as entalpias, seria o H menos H0, menos T0, S menos S0. Essas propriedades índice zero são essas propriedades aqui, tá? Do fluido de trabalho, seja ele qual for, tá? No caso água,
em equilíbrio, ou seja, nas condições do estado morto, do estado zero, né, que é o 25 graus 100 quilopascais. Tá? É importante verificar que o estado morto referencial que o RefProp usou para calcular essas exergias seja o mesmo que eu esteja querendo usar. Né? Então, uma forma de fazer isso é olhar ali nas definições do próprio RefProp ou simplesmente colocar o estado e verificar que a exergia é zero para esse estado aqui. Então, as propriedades índice zero estão achuradas de amarelo aqui. Okay? Mas então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, por exemplo, vamos pegar aqui do ponto 3 um exemplo, né, que seria ali a entrada no primeiro estágio, a máximo energético. Então eu tenho, por exemplo, aqui H menos H0, o H 3.339,42, 3.339, o 42 não aparece aqui por causa de arredondamentos, tá? Menos o 104,92, o 104 aqui embaixo, né? Menos o T0, é o 25 mais 273 para passar aqui para Kelvin, 6,7 menos 0,36, 6,7 menos 0,36, eu tenho um valor aqui 1.398, tá? 1.398 ali em cima. E com algumas diferenças de arredondamento, então são os mesmos valores. Estou mostrando isso porque eventualmente o software que você está usando não calcula a exergia, mas é sempre possível calcular a partir da entalpia e da entropia. Ok? Mesma coisa para os outros valores aqui, eu só quis deixar isso como alerta até para vocês. Bom, agora sim, vamos começar a fase 1 da análise termodinâmica. A fase 0 é o tal do alpinismo termodinâmico, a fase 1, né, é fazer alguns cálculos aqui e chegar nos calores e potências e tal. Primeiramente, como a gente tem uma potência não específica, ou seja, não é megawatts por quilograma, por segundo, alguma coisa assim, tá? Então eu preciso calcular a vazão mássica que está passando aqui, né? Tá, vindo de 3, depois 4, 5 e 6, é tudo a mesma vazão mássica aqui. Para isso eu posso fazer um balanço de energia nesse volume de controle aqui, tá? No caso, está no enunciado dito que é adiabático, o calor é zero, então eu tenho que o trabalho, né, esses 5 megawatts, é a vazão mássica vezes os ΔH, né? Então as entalpias que estão entrando menos as entalpias que estão saindo. Tá? Aqui não estou usando a convenção de sinais de Newcomen. Então as entalpias entrando são 3 e 5, tá? 3 e 5 está entrando, aqui tudo bem, a gente sabe que é o mesmo fluxo, mas para esse volume de controle aqui, é essa superfície que conta, essa é a fronteira que conta, então entrando 3 e 5, saindo 4 e 6, né? 4 aqui e 6 aqui. Colocando os valores que a gente obteve ali no slide anterior, eu tenho uma vazão mássica de 4,25, e aqui eu deixei as variáveis da forma bruta, né? Só para fazer essa manipulação. Quer dizer, essa vazão mássica seria as unidades, né? Em quilowatts vezes o quilograma dividido por quilojoule, tá? Aqui. Aí eu cancelo, né, esse quilowatts, eu escrevo como quilojoules por segundo, aí cancelo quilojoule com quilojoule, tá? Fica quilogramas por segundo. Isso aqui só para mostrar que as unidades são manipuladas de forma algébrica, ou seja, como qualquer expressão algébrica, ok? Só para lembrar. Resultado final, 4,25. Em frente, né, está aqui o resultado, eu posso, por exemplo, com esse valor, calcular as potências produzidas no primeiro estágio, usando aqui agora só o mΔH do primeiro estágio, os valores que eu obtive, eu tenho aqui 1,11 megawatts. No segundo estágio a mesma coisa, mΔH do segundo estágio, 3,88 megawatts. Tá? Isso daqui depois vai fazer parte de uma sugestão que eu vou deixar no fim para vocês. Na sequência, tá? Agora sim a parte fundamental aqui, né, que é o balanço exegético, as parcelas, lembrando, as exergias transferidas na forma de calor, ou dos vários fluxos de calor, transferidas na forma de trabalho, incluindo o trabalho de eixo mais o trabalho da deformação do volume de controle, se for o caso, as exergias transferidas via fluxos de massa, a parcela de destruição e a variação do saldo exegético no meu inventário. Né? Então eu tenho, na verdade, que a turbina é adiabática, então não tenho fluxos de calor, as paredes são todas rígidas, né? Não estou tendo nenhuma deformação aqui
ninguém está tentando comprimir a atmosfera externa, né? Então eu não tenho essa parcela, tá? E no caso regime permanente, desprezo essa parcela aqui. Então isolando, né, a parcela ali de destruição, né, e abrindo as exergias entrando e saindo, eu tenho finalmente, colocando aqui os valores que eu obtive na tabela, né, eu tenho finalmente, e depois de fazer as contas, tá, essa taxa de destruição 456,28 kW. Esse aqui é um dos parâmetros pedidos lá no enunciado, que é o potencial de trabalho desperdiçado. Ou seja, tá, esses 5 megawatts poderiam ser 5,45628 megawatts. Tá? Por quê? Porque eu tenho irreversibilidades ali dentro, onda de choque supersônico, por exemplo, e está penalizando a potência que eu poderia produzir. Tá? Então, para calcular quanto seria isso, né, eu vou até voltar um slide, né, eu falei, eu só mostrei para vocês, né, indiquei que essa potência total poderia ser esse 5 mais aquela que a gente calculou como destruída, por causa das irreversibilidades. Agora é possível calcular isso porque nessa situação é meio óbvia de verificar isso, mas eventualmente se tem uma situação mais complexa em que não. Tá? Então é possível calcular fazendo o seguinte, tá? Se tudo fosse ideal, não tivesse nenhuma irreversibilidade no processo, a parcela de exergia destruída seria zero. Né? Eu sei disso, eu posso supor isso, porque eu supus antes que não há irreversibilidades, não há mistura, não há atritos, não há onda de choque supersônico, não há reação química, nenhuma daqueles fenômenos que geram as irreversibilidades, que geram entropia. Tá? Quando então zero aqui é a taxa de destruição, essa potência aqui se torna a potência máxima. Então, zerando aqui e calculando a potência máxima resultante, aí sim eu tenho 5.456,28 kW. Tá? Ou seja, supondo, no caso, que essa é a potência reversível, supondo que a eficiência isentrópica seja 1. Tá? Isso é o segundo item pedido lá no enunciado. Bom, então aqui a parte a mais, né, o meu plus a mais, como a gente diz aqui em São Carlos, que é fazer o diagrama de Sankey. Eu vou deixar isso como sugestão para vocês, tá? Fazer a análise completa, o diagrama de Sankey completo para esse sistema. Então, quando a gente considera o sistema como um todo, não existe fluxo de massa atravessando a fronteira, né? Só tem o fluxo de energia na forma de trabalho, esse calor rejeitado aqui e os calores dos dois estágios aqui da caldeira. Tá? Então, eu vou deixar isso... e a vazão máxima é importante calcular. A ideia é construir esse diagrama de Sankey. E um detalhe aqui, eu queria dizer o seguinte, né, existem vários softwares que podem fazer, é possível você fazer até na mão, né, usando o próprio PowerPoint, mas existem softwares online, né, calculadores online dos diagramas de Sankey. Eu deixei um endereço aqui de um que eu gosto de usar, que é esse que está mostrado aqui. Tá? Eu estou deixando para vocês, na verdade, como sugestão, calcular esses números aqui, ou essas exergias. Então, esse aqui é o fluxo de exergia fornecido pela caldeira, né, no primeiro estágio e no segundo estágio. Repara, isso aqui não é o calor. O calor no primeiro estágio é o quê? A vazão máxima vezes o ΔH. Eu quero, na verdade, eu estou sugerindo, né, que vocês calculem o fluxo exegético, ou seja, o conteúdo exegético desse calor fornecido. Tá? Então isso eu deixo como sugestão, os dados estão todos aqui. Vocês podem até parar o vídeo nesse momento, né? Porque os dados que vocês precisam estão todos aqui, e fazer os cálculos e chegar nesses números. Né? Então eu tenho ali 5.000, o vírgula aqui é o separador de milhar, tá? 5.948 kW fornecidos no primeiro estágio, no primeiro aquecedor, depois 802 kW fornecidos no segundo. Tá? A potência produzida no primeiro estágio, tá? Esse 1.117, depois o resto é destruição de exergia no primeiro estágio. E aí a mesma coisa no segundo estágio, a destruição de exergia no segundo estágio, e o restante, esse que eu chamei de processo, na verdade é esse calor rejeitado, porque ele não é destruído. Esse calor ele poderia ser aproveitado num processo. Tá? E isso aqui é exergia, não é calor. Okay?
Então dá para ver claramente, né, que o primeiro estágio ele destrói mais exergia proporcionalmente, porque a gente vê pelas espessuras das setas. Como eu disse, isso é uma figura muito rica, muito boa de